Os tempos mudaram. Hoje é difícil encontrar uma escola que seja lembrada com orgulho pelos alunos. Mas algumas resistem e, por mais estranho que pareça, é justamente a rigidez nas normas que faz desses colégios uma referência na qualidade de ensino. É o caso do Pedro II, no Rio de Janeiro. A diferença é que, por lá, o rigor levou a instituição ao banco dos réus. É importante você olhar para trás e você ver quanto um fato, uma instituição, uma oportunidade muda a nossa vida. 20 anos depois de concluírem o antigo segundo grau, Eliane e Regis voltam ao colégio, onde estudaram na adolescência e viveram uma das melhores fases da vida. O Pedro II sempre foi um dos mais tradicionais, rigorosos e disputados colégios do Rio de Janeiro. Regis até podia estudar numa escola particular, mas, como muitos adolescentes de classe média, participou da seleção e conseguiu uma vaga aqui. Era uma multidão de crianças e adolescentes tentando uma vaga no Pedro II. É a chance da vida, e foi a chance da vida de muitas pessoas. Uma chance que Eliane não desperdiçou. Filha de uma empregada doméstica e, na época, moradora de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, ela entrou para o Pedro II pelo sistema de cotas, que reservava vagas para os melhores alunos de escolas públicas. Claro que foi um impacto muito grande, porque eu acho que o meu leque de opções de conhecimento era muito restrito. Em 2008, o Pedro II completou 171 anos. A escola, fundada ainda na época do Império, cresceu tanto que hoje já são 13 unidades em todo o estado do Rio de Janeiro. O Pedrão, como é conhecido pelos alunos, é um colégio federal e tem um padrão de ensino muito superior ao das demais escolas públicas do Brasil. Aqui, Eliane conheceu um novo universo. Além das matérias regulares, teve aula de inglês, francês, música, teatro e até piano. Era tanto conhecimento que, no início, não foi fácil absorver. Eu repeti a quinta série. Eu tinha duas opções. Ou não me dedicar, ou então estudar. E aí eu optei por estudar. Uma decisão que fez toda a diferença na vida de Eliane. Se fosse reprovada de novo na quinta série, ela seria jubilada e dificilmente poderia se tornar uma engenheira mecânica. É regra do colégio: quem repete 2 vezes a mesma série perde a vaga. A expulsão depois de 2 repetências faz parte de uma portaria interna que também estabelece: o colégio não é obrigado a aceitar estudantes mais velhos que o restante da turma e nem pessoas com deficiência. O caso chegou aos tribunais, mas a Justiça não anulou as exigências. O desembargador não viu irregularidades na norma da escola, que só decide pela expulsão do aluno birrepetente depois que o conselho de classe, formado por professores, coordenadores e diretores da escola, avalia a situação do estudante. E eu acho que um conselho de professores que já conviveram 1 ou 2 anos com esse aluno é capaz de julgar se esse aluno merece ou não. A Justiça também concordou que a presença de alunos em idades muito diferentes numa mesma sala prejudica tanto o trabalho do professor quanto o aprendizado do estudante. Por exemplo, eu tenho crianças de 10 anos, né? E eu tenho um adolescente de 14 anos. Há características muito distintas. A maneira de encaminhar a aula, todas as estratégias pedagógicas que são feitas para crianças de 10 e 11 anos não são as mesmas para adolescentes de 14 e 15 anos. A diretora de ensino do Pedro II também defende a regra que restringe o ingresso de deficientes. A alegação é que, apesar de ser referência na educação brasileira, a escola não tem a estrutura necessária para atender crianças com determinadas limitações. Por exemplo, numa turma de 25 alunos, se eu tenho um cadeirante, eu preciso de alguém para acompanhar esse cadeirante, por exemplo, para ir ao banheiro. Mas, para muita gente, a exigência é absurda. Esta mestra em educação diz que é inadmissível que um colégio público como o Pedro II ainda possa impedir a matrícula de deficientes. Não é possível que uma escola não tenha uma sala no andar térreo. Então, coloque aquela determinada turma no andar térreo. Se for impossível ou muito difícil, que tenha 2 inspetores se encarregando o aluno para cima. Mas o desembargador que analisou o processo levou em conta que, por lei,
Receber estudantes deficientes é prioridade das escolas municipais e estaduais e não dos colégios federais. A Justiça também considerou que a instituição de ensino não recusa todos os candidatos que tenham deficiência. Tanto que no Pedro II há vários alunos com algum tipo de limitação física. A escola sustenta que a matrícula só é negada quando uma comissão de educadores avalia que é impossível tratar da forma adequada essas crianças. Não se trata de excluir, se trata, pelo contrário, de tratar bem, de atender bem a todos os que estão aqui dentro. Apesar das restrições e do rigor, o que o Pedro II pretende é oferecer um ensino de qualidade e, o mais importante, ser exemplo de responsabilidade e cidadania. A intenção é que alunos como o Bruno deixem o colégio com a formação moral à altura do papel que esperam desempenhar na sociedade. O que você quer ser? Presidente do Brasil, mas muita gente olha estranho quando eu falo isso, mas eu espero conseguir. Mas não ser aqueles presidentes que fazem promessas e não cumprem. Só eu quero ser aqueles que cumprem, que melhoram as coisas.